Vamos dar prosseguimento então ao nosso workshop. Lembrando que essa primeira parte do workshop, até a aula 8 mais ou menos, nós estamos falando mais sobre a vida do Ramana e ao mesmo tempo, na própria vida dele, ele já vai dando alguns ensinamentos para as pessoas que estiveram com ele. Depois nós vamos encerrar esse primeiro livro que nós estamos seguindo e vamos mudar para um segundo título, onde nós vamos entrar mais na parte filosófica, na parte metafísica dos ensinamentos dele. Por enquanto, ainda vamos continuar falando sobre a vida dele. E dentro deste estudo que nós estamos seguindo, desse livro do Arthur Osborne, alguns dos devotos dele fizeram algumas perguntas para ele. Não, é que não sai na internet. Não é na internet, é que na semana passada ficou um rabinho do que você estava... No quê? Ficou um pedacinho. Do Advaita? Não, acho que faltou só um pedacinho só. Acho que não é tão importante, não. Aliás, está na apostila. Tá? Essa aqui é o mudando de tópico do Advaita para essas perguntas dos devotos. Eu já falei algumas vezes, dependendo do devoto que ele falava, a resposta às vezes é meio contraditória. Mas não é porque é contraditória, não. Ele falava de acordo com o conhecimento da pessoa que fazia a pergunta a ele. Então, dependendo do conhecimento da pessoa, era uma resposta mais simples ou mais complexa. Por isso que às vezes a gente acha que em algumas situações parecia que ele é contraditório, mas não é contraditório não, realmente é que isso aqui é compilação de coisas que aconteceu no ashram dele mesmo. E essas contradições eram, como eu estou falando, em função do conhecimento que cada uma das pessoas que relacionava com ele. Então, nunca mudava muito a doutrina ensinada por ele. A forma de ensinar mudava de acordo com quem perguntava. Mas o conteúdo básico, a filosofia básica, não. Mas é dito que realmente mudava um pouquinho. Então, um devoto perguntou: quem sou eu? Como é que eu vou obter a salvação? O que ele responde? Através de uma profunda e incessante investigação de quem sou eu, conhecerás a ti mesmo e, consequentemente, conseguirás a salvação. Então, salvação não é algo a ser conquistado. Salvação é simplesmente conhecer quem tu é. Quando tu sabe quem tu é, simplesmente tu está salvo. Ou seja, todo mundo está salvo. Não tem essa de que um negro vai para o inferno a vida inteira e vai ficar lá. Não tem nada disso. Tá? Então, todos nós, mais cedo ou mais tarde, estaremos salvos, porque a gente vai aprender quem somos nós na realidade. E a salvação que ele ensina, em outras palavras, é muito simples. Quando tu compreender que tu é um espírito e viver como um espírito, pronto, não tem mais nada, acabou. Não precisa aprender muita metafísica, muita coisa, não. Basta realmente saber quem tu é. Quando tu tem a compreensão definitiva de quem tu é, transcende um pouquinho o intelecto, acabou a realização. Você vê, muito simples. Quem complica muito são as religiões. Ele mostra a coisa de uma forma muito, muito simples. Tá? Então ele vem e fala que o verdadeiro si não é o corpo, não são os sentidos, não é nenhum órgão de ação, não é prana, não é mente, nem estado de sonolência profunda, o verdadeiro si. Diversas escolas mostram isso mesmo, perguntar quem que tu é na realidade. Eu falei que não tem como responder. A única forma de responder quem tu é pela negação. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Então, quando você vai falando eu não sou, eu não sou, eu não sou, vai chegar uma determinada época que o que sobrar é o que tu é. Então, é a única forma de saber quem é o si. Porque o si é Deus. O Atma, o Espírito, é Deus. Então, como é que você vai querer trazer Deus para dentro do cérebro? O cérebro explode, não cabe. Então, simplesmente não tem explicação de quem tu é.
tem a explicação de quem você não é. Então, quando você vai falando, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou isso, eu não sou aquilo, vai chegar uma determinada fase que vai sobrar alguma coisa, e essa alguma coisa que sobra é o que tu és na realidade. E essa é a explicação maior de por que os hindus, de uma forma geral, quando falam no Atma, no Espírito, o nome que eles dão para ele é eu sou. Então, é eu sou. Quando você fala eu sou e coloca qualquer coisinha depois do eu sou, limitou. Então não é você. Então quando eu sou homem, eu sou mulher, eu sou brasileiro, eu sou isso, eu sou aquilo, é tudo limitação. Então é simplesmente o eu sou. O si é isso, eu sou. Tá? O si não tem motivo. A nossa forma de trabalhar no mundo, nós precisamos de motivos, sempre. Sempre você tem que ter um motivo para agir. Então, quem tem um motivo para agir, não é o si que está agindo, é o ego. O si não tem motivo, ele simplesmente age. Age, está ligado, faz aquilo que tem que fazer e acabou. Nós não. A nossa forma de agir hoje sempre tem um motivo para você fazer alguma coisa. Se não tiver motivo, você não faz. Nós queremos alguma coisa em troca. Essa é a verdadeira. Então, o que ele está falando aqui, o verdadeiro si não é o corpo, tá? E não tem consciência das coisas, simplesmente é. É como, botar um exemplozinho mais uma vez que eu já falei, comparar a gente voltar a ser animal. Voltar a ser animal. O animal não tem motivo para agir, o animal age, simplesmente age. Pô, então vou ter que voltar a ser animal para me realizar? Não, não é esse o sentido. É que nós vamos ser conscientes de quem nós somos, vamos ser conscientes de Deus, diferente do animal que não tem essa consciência. Então não é igual, é diferente. Mas os animais agem de uma forma totalmente espontânea. Então quando nós agirmos de uma forma totalmente espontânea, sem nenhum motivo do porquê agir, então você age porque você está no agora, o agora exige que você haja. Então essa é uma outra filosofia que o Ramana ensina também. Não podemos ter motivo para fazer absolutamente nada. Quem tem motivo para fazer alguma coisa é o ego. Ele sim, ele tem, mas o espírito não. O espírito está num eterno agora, o espírito é um só. Quando existe um só, não tem motivo, ele é tudo. Então essa é uma outra compreensão para a gente ver. Então vamos reavaliar nossas ações, porque qualquer ação nossa que tenha um motivo, nos prende ao mundo. Então, a ação que não prende ao mundo são as ações que não têm motivo. Você age de uma forma totalmente natural, você não espera nenhum resultado da tua ação. Os animais fazem dessa forma. Ele age e não espera nada daquilo que vai acontecer. Se vir alguma coisa ou não vir, ele continua feliz do mesmo jeito. Agora, nós não. Nós temos um motivo. A gente age por um motivo. Depois não vem o resultado que a gente quer, a gente fica triste, fica acabrunhado e acha que realmente está tudo errado. Então essa é outra compreensão, ver quem que é o verdadeiro si. Então chegar a um desses itens, dizer isso, eu não sou, aquilo que restar é o eu, é a consciência. Então para entender a consciência, todos, não é só o Ramana não, tá gente? Até onde eu estudei, os grandes mestres falam a mesma coisa. É pela negação. Não sou isso, não sou aquilo, porque tudo que eu sou alguma coisa é limitação. E Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Então não tem nada que o limite. Então a natureza dessa consciência, desse eu-si, é chamada de Sat Sityananda. É ser, sati, consciência, siti e bem-aventurança. Então, aquele estado de bem-aventurança total. Alguma semelhança seria a vida no Jardim do Éden. Alguma coisa simplesmente bem-aventurança constante, tudo em paz sempre. Não existe indício de pensamento eu. Isso é chamado de Mauna, silêncio, Atma, Deus, ego, realidade, Shiva Svarupa, forma de Shiva, Atma Svarupa, vão mudando os nomes, tá? Mas essa é a consciência. Então quem está realmente de posse do si, aquele que se realizou, achou o si,
Então esse é o estado de consciência dele. Ele é ser constantemente, ele é consciência constantemente e bem-aventurança constantemente. Esse é o estado daquilo que os budistas chamam o estado do Nirvana, lá onde é Sat Chit Ananda, felicidade total. Tá? Quando as coisas desaparecem, a verdadeira natureza que vê o sujeito aparece. Então é dito que realmente quem entra nesses estados, que são os estados de Samadhi, nesses estados praticamente o mundo deixa de existir. O mundo exterior, o que passa a existir é simplesmente o mundo interior. Nós vivemos no mundo exterior que é o reflexo do mundo interior. Então quando nesse estado de realização, quando a gente volta para dentro de si, todo o universo está dentro da gente. Então esse é o ensinamento maior, né? Que nós, no fundo, somos Deus. Deus está em nós e não fora de nós, como a grande maioria o acha, né? Então os objetos externos desaparecem, a mente, a causa dos pensamentos também desaparece. É só a gente observar, quando a gente está num estágio de total agora, não existe problema. Como a gente está num estágio de total agora? A gente acha que não existe esse estado. A gente, não, eu não sei viver no agora. Sabemos sim. Nós vivemos alguns momentos do dia num eterno agora. Tá? É só, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um alpinista. Um alpinista está subindo uma montanha lá, sem proteção, sem nada. Ele está tão ligado, se ele não estiver totalmente ligado naquilo que ele faz, ele cai e ele morre. Nessa hora, a atenção dele está integralmente voltada àquilo que ele está fazendo. Integralmente. Não tem sogra, não tem sogro, não tem política, não tem nada. Ele está totalmente focado naquilo que ele faz. Esse é o estado que nós temos que viver. Focalmente integrados naquilo que estamos fazendo. Agora, a mente não deixa isso aí. A mente, a gente está aqui agora falando de Ramana, muitas das vezes vem um pensamento, vem outro pensamento, a gente não está integralmente focado naquilo que nós estamos fazendo. Então esse é um outro ensinamento a ser percebido, aprender a unifocar a mente. Tá? Então esse é o estágio onde os objetos externos desaparecem e na realidade o mundo existe totalmente dentro da gente. Então um exercício a ser feito. Tá? Tanto que dentro da escola, por exemplo, da Raja Yoga, a gente aprende que deve unifocar a nossa consciência através daqueles estágios. Quem fez um curso com a gente Raja Yoga aqui sabe que tem lá Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Dhyana é esse estágio onde realmente nós colocamos todos os nossos pensamentos num único ponto. Então isso é Dhyana. Tá? É o que ele está chamando aqui. Então você vê que muda de escola e eles ensinam as mesmas coisas. Tá? É um monte de passos para chegar até Dhyana, que são aqueles que eu falei. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dhyana, Dharana, Dhyana e Samadhi. O Ramana pegou e simplificou tudo isso com o aprendizado de focar no quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, que no fundo o objetivo único é parar a mente. Não tem nenhum outro objetivo a não ser parar a mente. Enquanto a mente estiver estabelecida na nossa vida espiritual, não há progresso. A mente é fundamental no nosso mundo, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso relacionamento. Tudo isso é dualidade. Em sendo dualidade, a mente é a ferramenta para trabalhar na dualidade. Mas quando a gente vai falar em espiritualidade, não existe dualidade, existe um único ser, existe um único espírito. Então a mente é uma ferramenta inadequada para a compreensão de tudo isso que nós estamos falando aqui. Então o exercício do quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, no fundo é um mantra para a gente pensar menos. Quanto menos você pensar, mais rápido vai ser o progresso. Deixa para pensar quando é necessário, gente. Quando é necessário, pensa bastante. Está trabalhando, está atendendo um cliente, você tem que pensar, você tem que estar atuando. E quando você não está fazendo isso, o que você vai fazer? Por que tem que continuar pensando? Parece ser meio utopia isso que eu estou falando, mas é exercício. Exercício.
Experimenta fazer, ficar quietinho e parar de pensar. Vocês vão ver que sossego que a gente tem. Então a mente é somente pensamentos. Pensamento é energia, manifesta-se como mundo. A mente mergulha no si, então o si é compreendido. Então o si só vai ser compreendido quando a mente entra nele. Não é que nós vamos acabar com a mente. A mente é necessária, mas a mente tem que ser unifocada e direcionada para aquilo que realmente tem que ser feito. Gente, espiritualidade é isso aí. Espiritualidade tem que trabalhar, espiritualidade tem que praticar, tá? A gente sai aqui do nosso workshop, quem é que faz prática? Vamos olhar direitinho quanta prática a gente faz quando a gente sai daqui. Não, aprendi tudo que eu tinha que aprender sobre o Ramana lá no workshop. Aprendeu nada. Você só vai aprender realmente quando você mergulhar no teu interior e fazer as práticas. Não tem sentido nenhum. Tá? Então esse é coisa que a gente tem que fazer e insistir. Então, mente é pensamento. Vamos olhar direitinho, eu vou focar mais uma vez, eu já falei, mas eu vou insistir mais uma vez. Mente, pensamento é passado. Tudo que você é capaz de pensar são coisas que já aconteceram. Claro que você pode fantasiar sobre o futuro, mas é fantasia. O que você fala realmente no teu dia a dia é o que você conhece. Então, mente é passado. Espírito é agora. Então, enquanto nós não aprendermos a viver no agora, nós estamos usando a mente. Está usando a mente, então é o ego que está sobrevivendo e é ele que vai se manter e vai continuar mandando no nosso dia a dia, mandando a nossa vida. Então é isso aí, tem que aprender definitivamente, fazer exercícios de parar a mente. Pode ser através da respiração, observar a respiração, porque nossa parte que cuida da respiração e que cuida do pensamento é o mesmo. Quando você para de respirar, praticamente você para de pensar também. Então, exercício a ser feito. Então, vamos trabalhar, vamos fazer isso definitivamente, vamos continuar. Agora, vamos continuar para quê? Está bom demais esse mundo aqui, para que eu quero mudar? Não quero mudar nada, então não quer. Essa é a conclusão que a gente tem, então não muda. Não muda. Mas eu estou sempre insistindo, não custa falar mais uma vez, observe esse mundo aqui para ver se realmente ele é simples desse jeito. Esse mundo está matando, está comendo um, comendo o outro direto, desde um simples micróbio até o ser humano que está no topo da cadeia, é um comendo o outro e acabando com o outro, e você vai ser destruído também. Essa é a realidade do ego. E nós vivenciamos e prolongamos a existência do ego. Então, enquanto a gente não tem a percepção de que tem uma coisa melhor do que isso, a mente não vai cooperar para mudar isso aqui. Não vai. Então, a primeira compreensão que a gente tem que ter é aquilo que o Buda ensinou realmente. Quem gosta do Buda, na sexta-feira eu vou dar uma palestra aqui sobre vida e obra do Buda, do Siddhartha Gautama. E o Siddhartha Gautama falou 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade que ele falou é que esse mundo é a dor. É a dor, simplesmente é a dor. O mundo é a dor. Por mais que a gente esteja saudável, por mais que a gente esteja equilibrado, chega uma hora que a dor vem e te toma, ela te pega. Nem que seja no finalzinho da vida. Toma, a dor toma. Então esse mundo é a dor. E é o mundo que a gente gosta. Agora, se não existisse nada além desse mundo, que é o mundo da dor, então faz sentido a gente querer prolongar a existência e viver aqui da melhor forma possível. Mas os grandes mestres, todas as escrituras, falam que existe um mundo espiritual onde não existe mais a dor. Se ele quer dar o nome de céu, nirvana, dê o nome que você quiser. Então, quando a gente começa a achar que existe realmente alguma coisa, então para que vir para esse mundo da dor? Então, a primeira nobre verdade é a dor. A segunda nobre verdade do Buda é a causa da dor. Então, quem é a causa da dor? São os nossos desejos, a nossa querer continuar nessa existência. Então, nós continuamos aqui e começamos a ver a causa da dor.
A terceira é o fim da dor. E o fim da dor realmente é o fim do ego. Então, liberdade total é com o fim do ego. O fim do ego não é, você não vai pensar mais. Você vai pensar quando necessário. Quando não necessário, você vai viver no eterno agora. E o eterno agora, a realidade exterior, ela é ilusória, ela simplesmente não existe. O mundo real é interior, ele está dentro de nós. Então, quando a gente começa a seguir esses ensinamentos do Buda e de outros mestres aí, é que a gente começa a perceber que eu tenho que fazer alguma coisa para realmente não voltar mais para cá. Se a vida real é o mundo interior, então por que a gente não vai viver sempre no mundo interior e fica procurando sarna para se coçar aqui nesse mundo? É o que nós estamos fazendo. Então essa compreensão é a compreensão de quem começa a estudar a espiritualidade, começa realmente a ir atrás e começar a compreender isso, tá? Então tem diversos métodos, não é só o método Ramana não, tem diversos. A vantagem do método Ramana é que ele é muito simples, você não precisa de grandes práticas, tu precisa de 15 minutos por dia de manhã, 15 minutos à noite, vamos lá. Então mente é isso aqui, ó, mente é pensamento. Voltando ao que eu queria completar, que mente é pensamento, é passado, significa que tudo que está na mente é conhecido e tudo já existe. Então qualquer pensamento que entra na nossa mente agora, não estamos criando, nós estamos sintonizando com. Então é isso que o ego faz. O ego é uma coletânea de pensamentos. Enquanto nós vivermos dentro da coletânea de pensamentos, nós estamos nesse mundo exterior, vivendo este mundo aqui. Então, para sair do mundo, o que é? Transcender a mente. Simplesmente transcender a mente. Então, vamos compreender isso de vez. Mente é passado, ou futuro. Tá? Mas o futuro é ilusório. E, na realidade, o que existe de real no mundo, a única coisa é o agora. Falei semana passada, repetindo de novo, ninguém nunca aqui fez nada no passado. Nunca. Absolutamente nós nunca fizemos nada no passado. Mas como não fez? Eu fiz. Sei. Mas naquele momento que você fez era o agora. E você nunca vai fazer alguma coisa no futuro. Nunca. Quando você acha que vai fazer alguma coisa no futuro, você vai fazer quando ele for um agora. Não tem outro jeito. Então, olhando desse jeito, o passado foi real quando ele foi agora é memória. O futuro vai ser real quando ele chegar no agora. Fora disso, ele é especulação. Então, essa é a compreensão do viver no agora. Viver no agora é viver sem pensamento. Esse é o ensinamento, embora doa na maioria das pessoas. Quanto mais intelectual é a pessoa, mais dói falar sobre isso. Que acha que a mente é a coisa mais importante que a gente tem. Para trabalhar nesse mundo. Para o mundo da espiritualidade, não resolve para nada. Perceberam esses ensinamentos, gente? Então a mente só vai desaparecer através dessa investigação, quem sou eu? Pode também ir através da Raja Yoga, quando você vai chegar naqueles estágios todinhos e vai praticar concentração, que é dharana. Na concentração você bota toda a tua mente num pensamento único. Qual a vantagem disso? Já falei, quando você tem um pensamento único, fica mais difícil podar, mais fácil podar ele depois. É isso aí. Enquanto a mente é um macaquinho, está pulando de galho em galho, a gente não consegue observá-la e nem dominá-la. Quando você consegue trazer o teu pensamento para um ponto único, você está exercitando para aprender a dominá-la. Então, gente, vamos deixar bem claro isso aqui. Nenhum autor espiritualista diz que, na realidade, que a mente não serve para nada. A mente serve para muita coisa. Ela serve para trabalhar no mundo da dualidade. Mas o mundo da espiritualidade, que é o mundo interior, não serve para nada. Só complica. Então, a compreensão verdadeira da espiritualidade que nós estamos fazendo aqui hoje, estamos trabalhando no nível do intelecto.
Tá? É uma tentativa de convencer o intelecto de que tem alguma coisa que vale a pena ser buscado. Se não há esse convencimento da mente, ela não vai cooperar absolutamente nessa procura. Não é nada mais do que isso. Todo o restante, quem tem que fazer é cada um de nós. As Escrituras Sagradas, elas têm como meta te mostrar alguns caminhos, mas o caminho tem que ser trilhado individualmente por cada um. Não espere que alguém vai fazer isso por você. E se alguém acha ou fala que vai fazer isso por você, dá um pontapé na bunda dele, cai fora, porque não é sério. Não tem como. Não tem como. Tá? Então a mente vai desaparecer através do quem sou eu, tá? Embora seja uma operação mental, ela destrói as operações mentais, incluindo a si mesmo. Porque quando você está no quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quando você fizer a prática, você vai ver que você não pensa em nada. Mas de vez em quando entra um pensamento. Quando entra um pensamento, para quem que é esse pensamento? Ele te dá sossego, você volta de novo no quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Eu estou repetitivo, gente, mas é tentando, de uma forma ou de outra, mostrar para vocês que isso tem que ser feito. Dentro da filosofia do Ramana, isso tem que ser feito. Isso é mais fácil do que querer parar a mente na marra. Na marra a gente não consegue. Então faça o que fizer, faça sem egoísmo, sem sentimento de estou fazendo isso. Porque quem está no agora, vivendo no totalmente agora, não tem motivo para agir, esse não gera karma, não gera nada. Tá? Essa é a verdadeira ação. Tá? Quando você faz, mas não tem a sensação de que estou fazendo. Você faz por amor. Você faz porque tem que fazer, simplesmente porque assim é. Então esse é um ensinamento também. Quando a gente é um outro caminho, né, que é o caminho do Karma Yoga. E Bhakti, que é devoção, é rendição do ego ao eu. O caminho do Bhakti Yoga é o caminho da renúncia. Você vai se entregar a Deus, totalmente a Deus. O caminho da Jnana Yoga, você vai compreender a Deus. O da Bhakti Yoga, você vai se entregar a Deus. E o caminho do Karma Yoga, você vai trabalhar para Deus. Esse é o sentimento. São os 3 caminhos fundamentais. Todos os outros são derivação desses 3 aí. Não tem método adequado, senão a autoinvestigação. Por outros meios, a mente volta. Ela sempre volta. E o ensinamento que o Ramana faz, e a gente já conheço algumas pessoas que fazem a prática, e mesmo alguns autores que seguiram os ensinamentos dele, ele simplesmente, em pouco tempo quer dizer 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, eles se compreenderam o que são na realidade. Compreendeu o que tu é na realidade, acabou. Vê como é que é simples? Não precisa de fazer um mundaréu de ritual. Não precisa. Esse é o caminho do conhecimento. O caminho do conhecimento é mostrar para ti quem tu é. Quando tem essa percepção, você sabe quem tu é, não precisa mais vir desse mundo. Porque vir para quê? É castigo? Então Deus castiga. Então você teve a compreensão, o objetivo do mundo é esse, o objetivo do mundo é te levar a essa compreensão. Se o mundo, através de uma série de reencarnações, te levou a essa compreensão, simples, acabou. Tá? Quanto mais gente se recolhe dentro de si, as tendências desaparecem. Tendências existem dentro de nós. As tendências vêm aquilo que é chamado através do karma. Nós trazemos para essa vida um determinado tanto de karma. Esse tanto de karma são as tendências que a gente vive. Então, mesmo que você esteja realizado, uma pessoa se realizou, aquelas tendências que ele trouxe para essa vida, vai até o fim da vida, isso não tem jeito. Tá? Mas na próxima existência, de repente, não tem mais tendência, nem volta mais para cá. Então, muitas vezes, um ser que está em vias de realização ou realização, continua carregando aquela bagagem que ele trouxe, porque ele não é essa bagagem. Essa é a compreensão, gente. Você não é o teu karma. Você não é os teus pensamentos,
Você não é as suas emoções, você não é o corpo, você é o espírito. Quando você tem a compreensão que você é o espírito, não existe mais nada que te prende nesse mundo. Embora o corpo continue seguindo o papel dele até o final, até vencer esse ciclo que uma vez entrou aqui, você trouxe umas determinadas tendências, então essas tendências vão até o final. Então, às vezes a pessoa é repetitiva, ela é daquele jeito, e às vezes interiormente ela é realizada. Pode ser realizada, e na realidade a pessoa não sabe que ela é realizada. E essa é a verdadeira realização. Que quem acha que é realizado é o ego. O espírito não se acha absolutamente nada. Ele simplesmente é. Eu sou realizado, é ego. Até isso é ego. Então, simplesmente vamos ser, tá? Então, as tendências também vai chegar uma determinada hora, que mesmo num determinado karma é ensinado que mesmo algumas coisas que nos prejudicam ou que nos dão desconforto, elas podem ser aliviadas também à medida da nossa compreensão, tá? Se a mente é orientada no sentido do si, é o trabalho, você voltar para dentro. Isso é a definição do que é a mente orientada para o si. É quando você volta para dentro, voltar para sempre para dentro, esquece o mundo exterior. A prática é essa, esqueça o mundo exterior. Tá? Pela investigação, ela vai ser dissolvida e transformada no si. Então, assim como a personalidade, falando um pouquinho de teosofia, quando a personalidade é absorvida na alma com a morte, a própria mente, que é o eu superior, a própria mente, ela vai ser absorvida no si também. Então todas as experiências vão ser absorvidas. Então, assim como há uma absorção da personalidade na alma, a alma também é absorvida no si. Nós vimos a semana passada, quando falamos sobre a morte da mãe do Ramana, onde ela foi totalmente absorvida no si. Então, quando é totalmente absorvida no si, isso é a realização. Essa é a realização final. Esse ser simplesmente não volta mais neste mundo. Ele vai ficar sempre lá no Nirvana, lá para frente do Nirvana, não sei lá onde. Tá? Então, essa é a compreensão. Isso é teórico para todos. A grande maioria de nós, isso é teórico. A gente é espiritualista, mas não é muito, a gente não acredita muito nessas coisas. A gente é que nem São Tomé, a gente quer ver para crer. E não tem como ver essas coisas, e tem que sentir. Espiritualidade não é para realmente você entender. Espiritualidade é para sentir. Então tudo que nós estamos tentando fazer aqui é tentar levar alguma compreensão. Mas não serve para muita coisa não. Não serve para muita coisa. A espiritualidade só é real quando você trabalha o sentir. Explicar o que é Deus. Perda de tempo. Não tem como explicar o que é Deus. Sinta Deus. Sinta, não explique. Então vamos lá. Então isso aqui, ela vai ser dissolvida. Então não existe mais a mente. Então o fato de não vir mais aqui, a grande maioria, bota a maioria nisso, tá? Tem um medão danado disso aí. Tem um medo, mas eu vou deixar de existir, o eu vai deixar de existir. Não é que você vai deixar de existir, você vai ser uma coisa muito maior do que você é. Essa é a diferença. Você não deixa de ser, você continua sendo, mas é algo muito maior do que aquilo que você é. Tá? A investigação tem que ser feita enquanto tiver na mente o leve traço de provocar pensamento. Porque a gente está sempre querendo provocar pensamento. A gente quer sempre pensar naquilo que nos dá prazer. Aquilo que a gente deseja a coisa. Então a gente quer pensar. Se a gente fica sem pensar, dá um desespero total. Desespero total. Quando na realidade é a saída. A saída é não pensar. Não pensar, tá? Então, a investigação tem que ser feita enquanto o pensamento vem. Vai chegar uma determinada hora da tua prática do quem sou eu, que vai chegar uma hora que não vem mais pensamento. Começa a vir um que te irrita, aí você manda ele catar coquinho,
volta para quem sou eu, volta para quem sou eu, e daqui a pouco você fica alguns instantes sem pensar. Nesses instantes de sem pensar, é o momento que você vai sentir o que é espiritualidade. Tu não vai entender, você vai sentir. E quando tu sente isso aqui, as dúvidas vão acabando. Enquanto o conhecimento da espiritualidade é no nível da mente, a dúvida persiste. A mente cria dúvidas. Depois que você sente parte disso aqui, em maior ou menor grau, mas quando você sente isso pela primeira vez, a gente fala isso com uma naturalidade, não tem mais dúvida, é isso aqui, acabou, é. Sou melhor do que alguém porque eu sei que é desse jeito? Não, ninguém é melhor do que ninguém. Qualquer um pode chegar lá. Mas é através do sentir. Que quando você sentiu essa realidade, as dúvidas vão acabando. Vão acabando. E nós criamos dúvidas em cima de dúvida. A gente estuda Krishnamurti, estuda Ramana, Ramakrishna, estuda budismo, estuda o que for, a gente vai estudando para acabar com a dúvida. Sabe o que leva esse mundaréu de estudo? A mais dúvida. É o que acaba acontecendo, leva a mais dúvidas. Porque cada um ensina sobre um determinado foco diferente, embora a realidade seja a mesma. Tá? Mas gera dúvida. O próprio Ramana, a gente vê ele falar de um jeito, vê falar do outro para outras pessoas, gera dúvida. Mas ele falou desse jeito, depois ele falou daquele jeito, qual que está certo? Porque essa é o intelecto. O intelecto gera dúvidas. E as dúvidas nos prendem e não nos permitem enxergar a realidade. Então, para enxergar a realidade, é fundamental o sentir. Sentir. Agora, o que você sente, não dá para transmitir para ninguém. Não dá. Simplesmente não tem como transmitir. Tá? De repente, a gente está sentindo até, sei lá, devaneio, alguma coisa e acha que é a realidade. Mas isso é tão forte, mas tão forte que não tem como explicar. Tanto que, outro ensinamento que eles falam sempre aí, é que o que você aprende no sentir, isso só serve para você. Só serve para você. Porque o teu sentir é diferente do meu e diferente do teu. Então, cada um é um ser único. Em sendo um ser único, então cada um tem uma compreensão direta diferente. Então, o meu sentir não serve para vocês. E o de vocês não serve para mim. Serve enquanto está no intelecto ali, para trocar umas ideias, mas nada além disso. Então, o sentir é individual e é exclusivo. Então, aquilo que você aprende mais no sentir mesmo, não dá nem para divulgar. E nem deve. Nem deve, porque se eu senti alguma coisa muito legal e eu quero mostrar para vocês aquilo que eu senti, é o ego. É o ego querendo se mostrar maior mais uma vez. Ele que está assumindo o poder outra vez. Então, façam o exercício do sentir e pratique realmente o silêncio, o máximo de silêncio que você puder praticar. Naquele teu ensinamento, mais você vai realmente aprender. Quanto mais propaganda você fizer daquilo que você sentiu, mais você vai se afastar daquela realidade. Porque o Atma, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele vai te dando as informações de dentro para fora, à medida que você as mereça, à medida que você as compreende, senão não. Então, sempre que o primeiro surgir, esmaga ele com investigação, esmague os pensamentos onde eles nascem. Isso é desapego. Desapego. Todos os nossos desejos são pensamentos. Então, quando pinta um desejo, você vê que é um desejo que não dá para cumprir agora, corta ele, corta. Não dá atenção. Não dê atenção aos desejos. Tá? Quando dá para satisfazer o desejo, legal. Então vai e tenha o prazer numa boa. Mas fora disso aqui, não deixem os desejos tomar conta de vocês. Tá? Então Vichara vai ser necessária até que o Si seja compreendido. Então enquanto não tem essa compreensão total, então façam a Vichara. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, não desistam, façam.
Façam, dê um crédito a vocês mesmos, dê um crédito ao teu espírito, faça a prática, faz, tá? Não vai doer, você não vai perder nada com isso, tá? Então ela vai ser necessária. Chega uma determinada hora que a gente, quer queira, quer não, você está andando e está calado e, sei lá, o mundo desaparece. Desaparece, simplesmente desaparece. Você continua andando, não vai meter a testa no poste, não vai, mas não tem atenção nenhuma ao que está acontecendo ali fora. Não tá. Você passa a viver o teu mundo interior. Então, espiritualidade, quanto mais rico for o mundo interior, mais rica é a tua espiritualidade. Quanto mais rico é o mundo exterior, mais fraca é a tua espiritualidade. Porque a espiritualidade é interior, não é exterior. É totalmente interior. Então, Deus não tem propósito, Deus não está preso a nenhuma ação. O exemplo é o sol, que ele faz o trabalho dele sem desejo e sem esforço. Tá? O sol não tem. Ele está lá, irradiando calor para todos nós, e não tem desejo nenhum. Ele faz aquilo que ele tem que fazer. A gente vê, mas o sol é um negócio muito grande. Mas tá bom, então olha uma árvore. Uma árvore dá fruto lá e não tem, ela faz aquilo que ela tem que fazer também. Está totalmente integrada com o ser, totalmente integrada. Né? Então, quem é que está desintegrado do ser real? Infelizmente, nós. Ou felizmente, nós como seres humanos. Vichara? É auto o que é Vichara? Você perguntou, né? A Vichara é justamente procura. Essa é a tradução da palavra, Vichara. E a palavra completa é Atma Vichara. A Atma é espírito, Vichara procura. Então é a prática do quem sou eu. Quando a gente fala Vichara aqui, é a prática do quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Isso é Vichara. É o ensinamento primordial do Ramana. Então, voltando aqui ao Deus não tem propósito, não tem. E os exemplos da natureza não tem propósito. A Terra gira em torno do próprio eixo, não tem propósito. E se ela não girasse em torno do próprio eixo, não tinha dia e noite. Se não tivesse uma inclinação do eixo e a rotação em torno do Sol, não tinha estações. Então tudo isso acontece sem nenhum desejo. É assim. Simplesmente é. Por que a Terra gira? Ela gira porque ela tem que girar. Esse é o Dharma dela. Por que eu vou ficar questionando por que ela tem que girar? Por que eu vou questionar por que o Sol fica brilhando constantemente e dando energia para nós? Para que questionar? Sabe quem questiona? É o ego. Quem está integrado no ser eu sou, o Sol é, a Terra é, a planta é, o animal é, tudo é. Infelizmente para nós, além do eu sou, tem algum problema aí? Deixa eu ver um instantinho só. Daqui a pouco ele atualiza. Sai da tela e volta. Volta para a tela, daqui a pouco ele atualiza. Então, essa compreensão maior que nós estamos falando. Então, é o fazer as coisas naturalmente. Assim como as aves, as árvores, os vegetais fazem as coisas sem nenhuma expectativa, a gente tem que fazer da mesma forma, sem nenhuma expectativa também. Oi, Helena. Você queria falar? Osmi, na questão que você coloca para nós fazermos as coisas em relação ao não pensar, quando você tem uma ética a seguir, como é que você faz essa condição? Como é que é? Uma ética. 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 É, que você tem que pensar para poder atuar. Sim. Pois é. A gente acha que tudo que a gente tem que fazer para ser correto, você tem que pensar. Então, quando você pensa para fazer alguma coisa, na realidade, você está agindo de acordo com o teu conhecimento. Quando você pensa, é isso que você está fazendo. Então, às vezes, dependendo do que você está fazendo, isso tem uma certa validade.
Então você vai pensar que não pode machucar a pessoa, você não pode agredir a pessoa. Então tudo isso aí tem a ver com a ética, tem a ver realmente com o conhecimento, tá? Agora, o ensinamento correto é quando você está realmente no agora, não tem isso aqui, você vai fazer o que a pessoa precisa, não o que a pessoa quer. Muitas vezes você age de uma certa forma, porque você age porque aquela pessoa com a qual você está agindo tem uma determinada expectativa naquilo que você vai dar a ela, e essa expectativa é preenchida que você conhece aquela pessoa, o passado dela, e conhece o teu passado e atende a necessidade dela, ela fica satisfeita. Mas quem fica satisfeito é o ego, tá? Então, quando a gente age realmente no agora, é ensinado que a reta ação, que é aquilo que você faz, ela só acontece quando você tem a reta percepção. A reta percepção, para ser infalível, é a percepção do espírito, não é da mente. Então não tenha receio disso aqui não, tá? Claro, você está num ambiente profissional, ou você está fazendo algum trabalho, então a mente, ela tem um passado conhecido que te permite se defender dentro daquilo lá. Mas especialmente quando se trata de assuntos espirituais, não recorra ao passado. Esqueça o passado. Ligue-se, entregue-se com a pessoa, faça uma empatia e haja realmente com sentimento, não com conhecimento. Quando você age com sentimento, o espírito daquela pessoa sente a tua empatia e a tua ação é muito mais contundente, muito mais eficaz, porque é realmente o que aquele espírito estava precisando naquele momento. E muitas vezes, como você faz de uma forma ou de outra, até para ser ético, ou para ser equilibrado, ou para ser alegre, qualquer coisa assim, você está satisfazendo o ego. Não sei se eu te respondi, Helena, tá? Mas o ensinamento maior é, para que haja uma correta ação, é necessário uma correta percepção. E a correta percepção é a percepção do espírito, não é a percepção da mente. Porque a mente sabe o que o outro precisa, embasado no teu passado, embasado no passado dele. Agora, o ser que está dentro de uma pessoa que você está falando, ele está vivendo no agora. Ele não está vivendo no passado. Então, quando você fala direto para o ser, esquece o pensamento. Seja o que você é, simplesmente seja o que você é. Seja autêntico. Seja sem receio, fale a verdade, mesmo que doa, é isso que é preciso ser feito. Mas a gente normalmente fica pisando em ovos, né, quando a gente trata com algumas pessoas e quer ser bem compreendido, quero sair bonito na figurinha. É o ego também que está trabalhando, é ele que quer sair bonito, né? O ser realmente, o sentir, ele não quer sair bonito na fotografia, ele simplesmente é. Então esse é um ensinamento a ser seguido também. Voltou? Voltou, né? Então tá bom. Ah, aqui também saiu, né? Então voltando aqui, falando que Deus não tem propósito, já ensinamos. Então o sol não se deixa afetar pelas atividades dele, ele atua de acordo com a natureza, tá? Ele é testemunha. Então isso aqui é outra compreensão que a gente tem que ter, tá? É a nossa realidade. O que é ser testemunha? Gente, o ensinamento, a grande maioria dos mestres, o que vai ter que ser, está escrito e é desse jeito, tá? O que acontece no mundo é desse jeito, está previsto e é desse jeito. Você está testemunhando aquilo que vai acontecer. Então, quando você testemunha o que vai acontecer, o que vai dar, que resultado vai dar, não tem muita importância. O sol faz a mesma coisa, ele é testemunha do que está acontecendo. Ou o sol está pensando que ele tem que brilhar para você? Não está pensando que ele tem que brilhar para você, para aquele, se tem nuvem no caminho, não tem nuvem no caminho, ele não está nem aí, ele está brilhando, ele está fazendo o trabalho dele. Ele é testemunha do que acontece.
Então, que resultado que vai dar? Se um lugar é noite e outro lugar é escuro, se um lugar está com chuva, outro está sem chuva, não faz diferença nenhuma. Ele é. Essa é a compreensão, tá? Então, nós também, em relação ao que acontece com a nossa personalidade, a gente se machuca com a nossa personalidade e se rejubila com ela também quando tem coisas positivas. Então, a gente não pode nem se rejubilar e nem se constranger com o que nos acontece, porque o que está acontecendo com a personalidade não é o espírito é a testemunha do que está acontecendo, e a gente se rejubila, ou a gente sente dor com a personalidade, porque a gente se identificou com ela. Eu sou o corpo, eu sou as emoções, eu sou os pensamentos. Essa identificação é que nos faz rejubilar ou entristecer com o que nos acontece. Então, quando realmente a gente vai se desligando um pouco do mundo, o que vai acontecer não é mais muito importante. Deixa acontecer, simplesmente deixa, tá? Isso vale em tudo, isso vale na política, isso vale no trabalho. O que vai ser, vai ter que ser e acabou. Então, a entrega verdadeira, realmente o ser, quando realmente fez a entrega, ele aceita o que vier, simplesmente vem. Porque está escrito que vai ser desse jeito. Então você é a testemunha. Então, se um corpo está ficando velho, quem está ficando velho é o corpo, não é você. Você é um eterno jovem. Quem está envelhecendo é o corpo. Então deixa o corpo envelhecer, o corpo vai morrer, deixa o corpo morrer. Você não vai ficar junto com o corpo, você vai continuar existindo com ou sem corpo, em outros planos, da mesma forma. Então, quando a gente vai compreendendo isso, a gente não tem muito medo do futuro mais. Enquanto a gente está identificado com família, identificado com o corpo, identificado com o filho, identificado com tudo, você sofre com o que vai acontecer. Meu filho está desempregado. E aí? Ele vai morrer de fome por causa disso? Não, se você precisar ajudar ele, você ajuda da mesma forma. Eu também estou desempregado. Olha, eu vim lá de Minas Gerais, saí de um rancho de Pauapi, e estou vivo do mesmo jeito até hoje. Nunca faltou nada para mim. Faltou alguma coisa para algum de vocês aqui? Teve momentos difíceis? Teve. Mas não está todo mundo inteiro aqui do mesmo jeito? Que vai acabar, vai acabar. Mas as nossas preocupações com o que vai acontecer, quando você vai se identificando com o espírito, em vez de identificar com a forma, as suas preocupações diminuem demais. Diminui muito, é muito mais fácil viver. Enquanto você está identificado com o eu, identificado com o corpo, com as emoções, com os pensamentos, com o filho, com o pai, com a mãe, com o namorado, esposa e tudo mais, então o mundo é duro. Quando você se identifica com o espírito, fica tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais fácil, porque tudo é transitório, tudo vai acabar, tudo vai sumir. Então tenha essa compreensão de uma vez por todas. De uma vez por todos, tenham essa compreensão, tudo vai acabar. Então, se tudo vai acabar, se vai ser amanhã ou vai ser daqui 10 anos, que diferença que faz? Tudo vai acabar. Então, essa é a compreensão, tudo vai acabar, mas resta alguma coisa. Essa alguma coisa que resta é o que tu é. Essa é a realidade. Então, quando você está ligado com ela, você não tem mais preocupação com o futuro. Ou pelo menos tem menos preocupações com o futuro. É mais fácil viver, gente, é muito mais fácil. Tá? O amanhã, vamos cuidar dele amanhã. Quando ele chegar amanhã, a gente vê o que vai. O que não significa que você não pode planejar a tua vida também, que pode planejar. Mas a chance do teu planejamento dar certo é relativo. Tu pode morrer amanhã. Vou planejar trabalhar para ganhar um monte de dinheiro para ficar tranquilo lá na frente. Aí tu vai ali fora, atropelado, morre e não fez nada do que você tinha que fazer. Percebe? Então essa ligação com o mundo, essa ligação com o corpo, é isso que é a nossa dificuldade, é isso que é o nosso inferno. Quando tu perceber que realmente tu és simplesmente a testemunha do grande drama universal, venha o que vier, venha! E você vai encarar um negócio numa boa. Vai encarar, seja bom ou seja ruim, porque o fim é inevitável,
Então vamos compreender isso, gente. Então agir como o sol. Então Deus não tem desejo, não tem propósito. Deus não está aqui para ajudar ninguém, absolutamente ninguém. Deus faz as coisas para o todo, não para o indivíduo. Quem está pegando uma carona no grande drama universal somos nós. Então é você que tem que se adaptar realmente ao mundo, e não o mundo se adaptar a você. Mas na nossa soberba, a gente quer que o mundo se adapte àquilo que eu quero. É desse jeito, tem que ser. Se não for desse jeito, está tudo errado. Então vai sofrer. Vai. Tá? Então ele não tem desejo, não tem propósito, lá de criação, manutenção, destruição. Tá? Tudo está sujeito, tudo é assim e acabou. Vai ser. Então esse é o mundo exterior. O mundo interior, que é o verdadeiro Deus, o mundo da realidade, não o Deus da natureza, esse é imutável, esse não muda absolutamente nada, nunca. À medida que os seres colhem os frutos das ações, sem obediência às leis, a responsabilidade é dele. Então, quando você tem motivo para agir, você quer um fruto da tua ação, então a encrenca é tua. Quando você age naturalmente, quando as árvores agem para dar um fruto, deu fruto, deu, não deu, é problema da árvore, de Deus, não é problema da árvore. Agora, quando a gente cria os desejos, cria os motivos e quer resultado, então você está sujeito a isso. Então a responsabilidade é nossa, não é de Deus. Deus não está preso a ação. Deus é totalmente impessoal. Pessoal somos nós. Deus é impessoal. Tá? Ele não está aqui para ajudar absolutamente ninguém individualmente. Por que ele não está aqui para ajudar ninguém individualmente? Porque na realidade, individualmente, não existe ninguém. Deus sou eu, Deus é você, Deus é Ele, Deus é... Então tudo que Deus faz é para Ele mesmo, é para o próprio Deus, e não para o indivíduo. Então essa compreensão de que Deus vai me ajudar, vou rezar para Deus me ajudar, para por aí. Não é desse jeito. O infinito, entrar dentro do finito, uma coisa que não tem tamanho, é onipotente, onipresente, onisciente, caber aqui dentro. Quando a gente compreende e volta para dentro de si, você mesmo é toda a ajuda que você precisa. Não precisa de absolutamente ninguém para te cuidar. E pode se entregar. Mesmo um bebezinho pequenininho, ele não está abandonado. Tem a mãe, tem o pai, tem alguém que cuida dele, tem lá. O animal lá, quando a mãe, uma vaca não aceita um bezerrinho, tem outra que cuida dele, sempre tem quem cuida. Então Deus provê a todos. Por que Deus provê a todos e eu disse que Ele não cuida de ninguém individualmente? Porque Ele está cuidando dele mesmo. Então essa é a realidade, esse é o mundo interior. O mundo exterior que mostra falhas, que mostra a gente com fome, mostra a gente doente, tá? Tudo isso é imaginação, tudo é imaginação. Você cria um mundo exterior de acordo com aquilo que você acredita, tá? Avatar é uma manifestação de um aspecto de Deus, tá? Então a gente fala que os grandes avatares, o Ramana vem aqui e ele fala que nós somos maiores que os grandes avatares. Por quê? Porque fala que um avatar é uma manifestação de um aspecto de Deus. Então, um Krishna, um Buda, esses caras são manifestações de Deus que vêm para consertar alguns estragos que acontecem por aí. Ao passo que você não é uma manifestação de Deus, você é o próprio Deus. Então ele coloca até nesse aspecto, que o Jnani, que é o cara que realmente compreendeu o que é Deus, ele é o próprio Deus. Então o Jnani é maior do que o Avatar, porque o Avatar foi feito com aquela finalidade. Ele veio para esse mundo com uma determinada finalidade. Tá? O Krishna veio, o Rama veio, o Buda veio com uma determinada finalidade. Já estava tudo previsto para fazer isso desse jeito, desse jeito e desse jeito. Acabou aquela manifestação, acabou a manifestação de um Deus. Aquela manifestação acabou. Ao passo que o ser que realizou Deus, que é o Jnani, ele é o próprio Deus. Então o Jnani, que escolheu o caminho do conhecimento, quando ele fez a autorrealização, ele é maior do que os próprios deuses que aqui vieram. Os próprios deuses que aqui vieram ensinaram. O próprio Buda vai ter que voltar.
Por mais avançado que ele esteja, para vir nesse mundo, você tem que ter algum resquício de karma. Se você não tem um resquício de karma, não tem como vir aqui. Então o próprio Buda vai ter que voltar aqui uma hora para acabar isso aqui e ir embora definitivamente. Se é que ele já não fez isso, eu não sei dizer, tá? Se ele já fez isso também. Mas o Jnana é Deus, não é manifestação, é o próprio Deus. Nós hoje aqui não somos o próprio Deus, porque nós não acreditamos nisso. Quando tu acreditar que você é o próprio Deus, você é capaz de tudo. Melhor que deixe tudo a cargo de Deus. Entrega tudo para Deus. Tá? Ele arca com tudo, você fica livre do encargo. Por quê? Deus faz a tua parte. Aquela brincadeirinha de você vai num trem, pega a tua malazinha, entra dentro do trem e continua segurando a tua mala. Põe a mala lá no bagageiro, pô, descansa. Entrega para Ele. Entrega a tua vida para Deus. Entrega teus filhos para Deus. Entrega o teu amanhã para Deus. Entrega o teu hoje para Deus. Ah, mas se eu entregar tudo para Deus, amanhã eu morro de fome. Que beleza, você volta para Deus mais rápido. Vamos compreender essas coisas. Não é difícil quando a gente começa realmente a mergulhar um pouco mais fundo nisso aqui. Eu afirmo para vocês, é mais fácil viver. É mais fácil. Deixa. Ah, mas desse jeito eu não vou acumular bens. Acumular bens é bom? E avaliem direitinho para saber se é bom, viu? Ter muitas coisas. Tá? Quando você não tem nada, você não tem nada a defender. Você é livre. Quando você tem coisas, você tem que defender as coisas que você tem, que senão vão tomar de você. E vão tomar de você, nem que seja na tua morte, você vai perder tudo que você acumulou. Então entrega para Deus, simplesmente entrega. Tá? Poderei eu ajudar o mundo? É a pergunta aqui, está perguntando lá. Mestre, eu posso ajudar o mundo? O que ele responde? Ajuda-te a ti mesmo e estarás ajudando ao mundo. Você tem que cuidar de você. Tá? Estás no mundo e és o mundo, não és diferente do mundo, nem o mundo é diferente de você. Ou seja, o mundo é Deus, gente. Quem cuida do mundo é Deus, entrega. Não tem que ajudar o mundo, não. Você tem que fazer o teu papel. Faça aquilo. Teu papel é de ser mãe? Então faça o papel de mãe. Teu papel é ser pai? Faça o papel de pai. Mas não deixe o papel te dominar. Eu sou a mãe, agora se eu não fizer tudo, meu filho não vai ser médico lá no final da vida. Deixa para lá, deixa as coisas acontecerem naturalmente. Se tiver no prarabdha karma do teu filho que ele vai ser um médico, ele vai ser. Se tiver no karma dele que ele vai ser um viciado em cocaína, ele vai ser. Então não faz nada. Você não consegue não fazer nada. A tua natureza não permite. Tá? Você vai continuar fazendo tudo que tem que ser feito, só que sem preocupação com o resultado. O que dói na nossa vida é a preocupação com o resultado. É isso que mata. E não a ação. A ação não atrapalha ninguém. Agora, a expectativa do resultado da ação, isso dói. Então, mestre é alguém que meditou apenas em Deus, atirou a personalidade no mar de Deus, afogou, esqueceu ali e tornou-se instrumento de Deus. Instrumento de Deus, como eu já dei os exemplos aqui, as árvores são instrumento de Deus, os animais são instrumento de Deus. Nós também somos instrumento de Deus e teimamos em achar que nós somos um negócio separado. Tu não é uma coisa separada, tu é Deus agindo. Os pensamentos que estão na tua cabeça são os pensamentos de Deus. Eles entram aqui, eu pensei, eu descobri, eu trabalhei. Tudo quem está fazendo é Deus. Vamos ter essa compreensão. Quando sua boca se abre e fala palavras de Deus, sem esforço, sem planejamento, quando você age, Deus flui através dele e realiza milagres. A gente já viu exemplos do Cristo, exemplo do Buda, do Krishna, milagres. Naturalmente, haja naturalmente, entregue-se naturalmente. Ah, mas se eu agir naturalmente, integrar naturalmente, eu não vou fazer os milagres que o Jesus fez. Provavelmente não. Por que não? Ah, mas eu me entreguei. Porque você tem o teu prarabdha karma dessa existência. Essa tua existência, por mais que você tenha se
conscientizado de tudo isso, essa tua existência limitada vai continuar limitada até o fim dessa tua vida. Isso é inevitável, tá? Então não é o simples fato de acreditar que isso vai acontecer agora, mas vai acontecer, tá? Então a ideia de um mestre, alguém que desenvolveu poderes sobre forças, é falsa. Mestres não dão atenção ao poder oculto, não dão. O Ramana nunca usou, ou raramente usou, alguma coisa chamada de poder oculto. Ele ensinava pelo silêncio, às vezes pelas palavras, sem nenhum trabalho fora do normal. Tá? Ao passo que alguns grandes santos fizeram coisas muito fora do normal. É só ler a vida do Krishna, do Buda, desses caras aí, a gente vê que eles realmente fizeram coisas que não é natural desse mundo. Mas esse mundo aqui é ilusório, então o que acontece aqui é tudo pensamento. Tá? Então vamos ver direitinho. Então ele vem e fala que na realidade querer poder é gelada. Para com isso. Tá? Não fixe a atenção sobre as coisas mutáveis da vida. É impossível, você gosta de alguma coisa daquele jeito, tenha certeza de que aquilo vai mudar. Vai. Então não se apegue a nada. Não se apegue nem a pensamento, nem a emoção e nem a forma. Porque isso aqui é o mundo da mudança. Totalmente. Então não se apegue a elas. Fixe somente naquilo que vê as coisas mudando. Quem é que vê as coisas mudando? É a testemunha. Então, em vez de você ficar ouvindo, fixado, desejando as coisas que estão em perpétua mudança, pense naquele que está observando as coisas mudando. Esse é o ser, esse é o aprendizado. Esse você passa a ser um Deus encarnado, que é testemunha daquilo que está acontecendo, nada mais do que isso. Tente manter a mente fixada naquilo que vê. Quem vê não é a mente, quem vê não são os olhos, quem vê é o Espírito. Nós somos simplesmente instrumentos do Espírito, e o instrumento do Espírito tem que agir como Espírito. Esse é o ensinamento. Que meu pensamento, o seu pensamento durante a meditação não repouse sobre o ato de ver, nem sobre o que é visto, mas sobre aquilo que vê. Então, quando você está com atenção total naquilo que você vê, então você está sendo um instrumento de Deus. Atenção total no que você vê, então Deus vê a tua criação. Quando você está julgando aquilo que você vê, aquilo que você está vendo, você está transmitindo para Deus, você está transmitindo de uma forma desvirtuada. O ego colocou a interpretação dele. Então vê isso. Esse é a Pratyahara, é um dos passos também da Raja Yoga. Quando você vê tudo sem nenhum julgamento, você é instrumento realmente de Deus, e Deus está testemunhando a obra da criação através dos teus olhos. Porque Deus é onisciente, porque você tem olho, eu tenho olho, ele tem olho, ele tem olho, então Deus é onisciente. A bactéria tem olho, o animal tem olho. Então a onisciência de Deus é porque todos os olhos do mundo são os olhos de Deus. Então vamos olhar o mundo realmente sob a perspectiva correta, sob a perspectiva divina, e não sob a perspectiva do ego. O ego sempre colore aquilo que ele vê. Aquela mulher lá é mais bonita do que a outra. Ou aquele homem é mais bonito que o outro. Isso é a perspectiva do ego. Não é perspectiva divina. Então, observar, vamos aprender a olhar. Não há recompensa pelo êxito, tá? Nenhuma recompensa pelo êxito. Você tem o direito ao trabalho, você não tem direito ao fruto. O fruto é de Deus. O trabalhar, você tem o direito a qualquer instante e deve trabalhar, mas o fruto pertence a Deus. Então, coitadinho de mim, eu trabalho e não tenho fruto nenhum. Quando você tem a perspectiva de que você é o próprio Deus, você vê que o fruto que pertence a Deus é para você também. Quando o fruto é teu individual, então seja bom ou seja ruim, te vira com o resultado dele. Isso se chama karma. Então não tenham expectativa. Você tem direito ao trabalho,
direito ao trabalho, tá? Sempre, tá? Não espere recompensa pelo teu trabalho. Aliás, não tem problema nenhum de não esperar recompensa pelo teu trabalho. Se você vê direitinho, cada um de nós está sempre sendo recompensado. Você continua tendo ar para respirar, você continua tendo água para beber, a luz aqui. Tudo aquilo que você precisa, alimentação, de uma forma ou de outra chega para você, tá? É que o ego, ele quer mais, e quando um quer muito, o outro fica sem. Se não existisse realmente esse maldito desse ego aqui, ninguém estava com fome. O mundo é suficiente para dar alimentação para todo mundo. O que não é, onde tem fome, é por causa da cobiça dos outros. Ah, não é assim não. Vamos ver direitinho, o mundo tem fome. Se acabasse simplesmente com os gastos, com armamentos que o mundo tem, não tem mais fome, acaba a fome. Dá para acabar. Mas não, a cobiça, e eu tenho que ter arma, porque eu tendo arma eu sou poderoso e eu subjugo meus adversários. Isso é pensamento do ego. Então, essa compreensão. Então, não, vamos em frente, tá? Você compreender que pensas na virtude única da vida, a mente é uma parte de tudo que é Deus, então a mente também é uma parte de Deus. Saberá que sua mente não tem existência separada, existe uma única mente. Já falamos isso aqui muitas e muitas vezes, é uma única mente, e você usa só um pedacinho dela. Tu usa só um pedacinho dela porque nós somos trouxa. Amplie tua consciência. Abra a tua consciência, mergulhe no mundo interior. A própria mente está mais para dentro do que o mundo exterior. A mente está dentro do mundo interior também. Então mergulhe nela, use também. Ela faz parte de Deus também. E não queira ser sempre aquele sujeitinho que age sempre do mesmo jeito. Nós como pessoas, a gente age sempre do mesmo jeitinho. Ah, porque se eu agir desse jeitinho, a minha mulher vai gostar de mim e eu vou ser feliz. É assim que a gente age, em tudo. A gente quer agir para colher fruto. Simplesmente é isso. Então o mestre pode usar a mente, o corpo e o intelecto, mas ele não cai na ilusão de que ele é uma coisa separada. Então o mestre, ele amplia a consciência dele. Ele tem a mente que ele precisa a cada momento. Então, a ampliação da consciência, já falamos aqui também, não é que você vai saber tudo que existe no universo aqui dentro, não cabe. Mas a consciência que você vai acessar aquilo que você precisa num determinado momento, é o que você vai ter oportunidade de falar. Né? Pois não, Rosana? Osmir, desses ensinamentos, assim, essa transformação, né, conforme a pessoa vai, essa prática ela vai transformando, automaticamente a pessoa que está se transformando, ela vai se afastando, vamos dizer assim, de uma vida social mais intensa. Como fica, por exemplo, a vida amorosa dessa pessoa? Tá? Entendi. Rosana, o ensinamento maior é que espiritualidade é o caminho do solitário para o solitário. Então, é uma tendência. As pessoas que entram realmente na espiritualidade, elas vão se afastando gradativamente do mundo. Elas agem naquilo que é necessário agir. Aquilo que não é necessário agir, ela deixa de agir. Então, sob a perspectiva dos outros, você está se afastando delas. Porque as outras não compreendem isso, elas querem sugar de você a todo instante. Então é isso mesmo, a espiritualidade, você vai se afastando do mundo gradativamente. Mas à medida que você vai afastando do mundo exterior, você vai se aproximando do mundo interior. Então o mundo interior é um mundo muito mais rico do que o mundo exterior. Então as tuas experiências de vida, você que está se dedicando à espiritualidade, acaba sendo muito maior do que aquilo que você captava do mundo exterior. Isso é do teu ponto de vista, tá? Mas e do ponto de vista dos outros? Eu estou deixando as outras pessoas, tá?
Mas as outras pessoas também têm um mundo interior. Então, quando você volta para dentro de si e começa a trabalhar dentro de si, o teu vínculo com as pessoas, em vez de ser um vínculo pelo lado de fora, passa a ser um vínculo do lado de dentro. E você vai trabalhar da mesma forma e vai fazer também tudo que aquela pessoa precisa, não do ponto de vista do ego daquela pessoa. Você vai fazer as coisas do ponto de vista da alma daquela pessoa. Então o ego, é aquele que eu falei, ele é exigente, ele quer a tua presença, ele quer sugar, ele quer tudo que está em tua volta. E à medida que você vai afastando, a impressão dele, como ele não está conectado com o mundo interior, é que você está fugindo do mundo. Na realidade, você não está fugindo do mundo. Você está fugindo do mundo sonho e está voltando para o mundo da realidade. Mas essa é a perspectiva das pessoas que observam você. Você está realmente se afastando delas. Então, dependendo do momento daquele indivíduo, não seria até interessante isso acontecer. Digamos, é um pai, você tem filhos de 1 ano, de meses de vida, de 2, 3 anos. Como que você vai fazer? Pois é. Principalmente se é mãe, como vai fazer? Você vai fazer tudo o que aquela criança precisa, muito mais e muito melhor do que ela realmente precisa. Aquela criança, ela precisa de espiritualidade da vida e não de ego, tá? Então, aquilo que a gente ensina para os nossos filhos são condicionamentos que a gente vai gerando. E esses condicionamentos são importantes para esse mundo aqui, mas esse mundo é irreal. Então, se você se afasta, mas você faz um trabalho interior com ele, de conexão, de amor, de sentir, você não vai largar o filho. Ninguém larga, Deus não larga os teus filhos. Então não é isso que vai acontecer. Você vai largar aquele lado que realmente, do ponto de vista do que é real, não é importante. Mas aquilo do ponto de vista que é real, você não só não vai abandonar, como vai redobrar suas forças em função disso. Então essa é a compreensão. Aquela criança que você está falando, para o bem dela, não para o bem do ego dela, para o bem daquela alma que está em evolução, essa experiência, esse mundo interior é muito mais importante do que aquela presença que você estaria de uma forma sem a conexão interior. Então não tenha receio, faça. E o ensinamento é muito claro: quanto mais você se aproxima do mundo interior, quanto mais rica é a tua vida interior, maior são as tuas experiências que você dá para as pessoas que vivem em tua volta. E essas experiências são experiências muito mais reais do que aquelas que a gente dá simplesmente condicionando os nossos filhos para esse mundo aqui. Então, em vez de educar o teu filho para o mundo, eduque o teu filho para a espiritualidade. Aos olhos de algumas pessoas que estão acompanhando esse processo, vão te chamar de que você é um pai ou uma mãe que está abandonando o filho, mas não está abandonando. Você está fazendo de uma forma muito mais consciente aquilo que ela realmente precisa. Então tem que quebrar paradigmas, quebrar mesmo, tá? Quebrar. Nós somos espíritos, mas os nossos filhos também são. Então a educação para o mundo, ela é importante, mas a educação espiritual é muito mais importante. E quem de nós aqui ensinou aos nossos filhos espiritualidade? A grande verdade, eu dou a minha mão à palmatória, eu nunca ensinei meus filhos espiritualidade. Talvez porque a compreensão que eu tenho hoje é diferente da compreensão que eu tinha quando eles eram crianças. Depois de uma certa idade, pau que nasce torto, cresce torto, aí é difícil de consertar. Não estou dizendo que eles cresceram tortos, eles cresceram de acordo com as tendências dele. Tá? Então, não se questione quanto a isso. Quem está questionando é o ego. É ele que questiona e bota essas ideias. Você está abandonando a família. Não está. E mesmo que tivesse, se você abandona a tua família, mas faz a tua realização espiritual, o mundo vai te aplaudir. O mundo real.
é mais um que fez o progresso dentro desse grande ciclo onde todos nós vamos ter que chegar lá. Então, cada um que vai adiantando nesse processo é aquilo que é ensinado na espiritualidade: os fins justificam os meios. Na espiritualidade é isso. Fora da espiritualidade isso é muito perigoso quando os fins justificam os meios. Mas em assuntos espirituais os fins justificam os meios. Então, se você cuida da tua realização, cuida realmente do teu progresso espiritual, essa é a única responsabilidade que tu tem na vida. Todo o resto é ilusão. Tudo é ilusão. Assim como existe espírito em você, existe espírito em todos os outros, tá? E cada um trouxe o teu destino. Então, dentro dessa compreensão de que cada um trouxe o teu destino, se o teu filho vai ficar sem pai, vai ficar sem mãe, isso é o destino dele. Estava escrito, ele está precisando dessa experiência, deixa ele vivenciar essa experiência. Mas a gente reclama quando os outros fazem isso, e quando a gente abandona os nossos filhos, a gente não percebe. Que tem muita gente que abandona os filhos presentemente. Está presente, está lá com os filhos, e naquilo que realmente é importante, naquilo que é verdadeiro, a gente está mudo, não fala nada, não ensina absolutamente nada. Então você está educando o filho para quê? Você está educando o filho para o mundo, e o mundo vai acabar. Então eles vão acabar. Você ensinou a ele tudo que ele não precisava. Sob o ponto de vista espiritual. Sob o ponto de vista do mundo, você ensinou um monte de coisa. Então, na realidade, o grande mestre, os grandes mestres falam isso. Eu gosto muito de aliás, eu não posso dizer que eu gosto muito, não, que eu não li muito sobre ele, mas eu estou começando a ler. É um autor que chama Goldenberg. Qual que é o primeiro nome? Joel Goldenberg. Ele é um americano do Havaí. Goldsmith, Joel Goldsmith. Ele foi um cara que trabalhou com cura a vida inteira, muita cura, e tipo aquele cara lá de Brasília, lá que faz aqueles trabalhos de cura, lá, ele faz isso aí lá no Havaí. Então ele passou a vida inteira fazendo trabalho de cura, ele é conhecidíssimo no meio espiritual lá. Um dia ele caiu em si e falou: puxa vida, tudo que eu fiz sobre o trabalho de cura, eu estou ajudando o ego das pessoas. Vou mudar. Ele passou a escrever e a ensinar a espiritualidade e praticamente abandonou o trabalho de cura, porque o trabalho dele de ensinar a espiritualidade, de publicar livros sobre esse tema, ele não está ajudando o ego, ele está ajudando o espírito das pessoas. Você vê a compreensão de um cara desse? Que é muito mais importante. Não é você dar o peixe para o cara, é você ensinar ele a pescar. É mais importante, embora dar o peixe também seja importante quando o cara está com fome. Então, quando você percebe isso aqui, a gente tem que estender essas coisas que a gente lê, a gente tem que estender para a nossa vida e ver nos nossos relacionamentos. Às vezes, no nosso relacionamento, a tua falta ou a tua pseudo-falta faz parte do progresso, faz parte do trabalho. E o questionamento de que está certo ou está errado é questionamento do ego. Do ponto de vista divino, não tem absolutamente nada certo e nada errado. Tudo é certo e errado ao mesmo tempo. Uma coisa totalmente certa ou totalmente errada não é desse mundo, ela não existe. Simplesmente não existe. Tá? Então essa compreensão, faz aquilo que o teu coração manda. Teu coração está te mandando ser espiritualista e sair um pouco do mundo, então siga, vá em frente. Teu coração não pede isso, então não faça. Não faça. Não tem como te responder, você tem que ir para o mundo ou você tem que ir para o espírito. É você que vai ter que olhar dentro de você e tomar essa decisão. Aquilo que você vai fazer. Tá? O Jung ensina, a segunda metade da vida é a metade da vida para você voltar para dentro. Porque em você voltando para dentro em vida, você está facilitando para não mais retornar aqui.
Se você passar a tua segunda metade da vida voltada ao mundo exterior, aí quando você vai acabar a tua vida, você vai estar tão cheio de desejos que você vai reencarnar rapidinho. Rapidinho você reencarna de novo. Pois não? Seu Osmir, às vezes eu tenho a impressão, não sei se é uma impressão minha, que o Oriente parece que traz todos os grandes, né? E que se eu tivesse nascido lá no Oriente seria mais fácil, né? Sentar lá, aqui tem vários caminhos para peregrinar, meditar. E às vezes dá a impressão, pô, nasci no Brasil, ou cadê o Ramana dos Estados Unidos lá, que nasceu num país mais materialista, né? Será que o fato da pessoa nascer na Índia é mais fácil para ela chegar nesse estado? E no Brasil é tão igual ou é diferente? Sua opinião? Realmente é ensinado isso mesmo, tá? O oriental, ele tem muito mais facilidade para essas percepções interiores do que o ocidental. O ocidental é uma experiência para os egos que realmente precisam de experiência para o mundo, para crescer o ego, para crescer a mente. Porque a mente tem que crescer também, o próprio cérebro tem que crescer também. O oriental não, ele é mais introspectivo, muito mais introspectivo. Tá? Então a gente vê lá que os grandes mestres que ocorreram, a grande maioria, ou se não todos, podemos dizer até todos, são orientais. Tá? Pegar aqui o próprio Jesus é Oriente Médio. Tá? Buda, Índia. Krishna, Índia. Lao Tse, China. Confúcio. Você vai pegando todos os grandes espiritualistas do mundo. Se você fizer uma média aqui, a grande maioria deles são realmente orientais. Começou a ocidentalizar um pouco na Grécia, quando teve Platão, teve Sócrates, teve algum ali, já podemos considerar que é mais Ocidente, né, que já é mais Europa, né? Mas a grande maioria dos ensinamentos espirituais são orientais. Blavatsky, a Blavatsky é russa, também é, de nascimento, mas o trabalho dela foi feito na Índia. Tá? Se você pegar Yogananda, Sivananda, é mais difícil, sim. Tá? O ocidental, quando ele senta para fazer meditação, ele tem uma dificuldade tremenda. O oriental tem mais facilidade, porque por que ele tem facilidade? Porque desde criancinha ele é educado para isso. A educação religiosa lá é um fato. A educação religiosa aqui é um mito. Se você pegar o cristianismo, na grande maioria das famílias aqui, ninguém ensinou a religião para nenhum de nós. Explicou umas coisinhas, mais ou menos. Depois você fez uma primeira comunhão lá, mais ou menos. E vamos olhar direitinho. O que a gente aprendeu de espiritualidade quando a gente era criança aqui nas nossas vidas? Eu afirmo, eu não aprendi absolutamente nada. E fui coroinha. Tá? Aprendi nada. Eu vim aprender depois de velho, depois de uma certa idade que comecei a me interessar e procurar. Lá no Oriente, não. A criança é educada, eles conhecem o conceito de lei do karma, lei do dharma, lei da reencarnação. Isso para eles é normal eles discutirem isso aí lá, em família, em casa, fazer todo esse trabalho. Se você pegar os muçulmanos, eles também têm esses conceitos relativamente bem enraizados. Os japoneses, os chineses, todos têm. Tá? Todos têm. Agora, no Ocidente, infelizmente, o cristianismo fez esse desserviço. Infelizmente. Porque o cristianismo também tem muitas verdades. Também tem muito ensinamento esotérico dentro dele. Ok? Então, a religião, que seja cristianismo, budismo, teosofia, qualquer ismo, ou mesmo sofia, leva somente a um ponto em que todas as religiões se encontram. Então aqui vem aquela grande frase. Todos os livros sagrados são muito importantes se você chegar até um certo ponto. Daquele ponto em diante, livro sagrado não serve para nada. Para nada. Porque livro sagrado, você estuda livro sagrado com a mente. Se nós temos que transcender a mente, então para que servem esses livros? Servem para te levar até um certo ponto. Dali para frente, cara, é de você com você mesmo. É o caminho do solitário. Então aqui, ó, leva somente até um ponto.
Então deixa as coisas, chamar as coisas de coisas e chama tudo de Deus. Quando você chama Deus, aqui é Deus, aqui é Deus, aqui é Deus, lá é Deus, tu compreendeu. Enquanto aqui é Osmir, né? Aqui é Edson, aqui é Maria, seja o que for, então não é espiritualidade, não é essa compreensão. Então tudo é um ser só. Quando você começa a chegar perto dessa compreensão de que tudo é um Deus só, pega tudo que você estudou, joga tudo fora. Joga tudo fora. E começa tudo direto na fonte, dentro de si. Então, o verdadeiro conhecimento vem de dentro, não vem de fora. É ser, não é saber. Conhecimento de fora é saber. O de dentro é ser, é viver, é experimentar, é sentir. Diferente, tá? Então, compreensão nada mais é que ver Deus literalmente, quando você tem a compreensão. O erro é pensar que em Deus agindo simbólica, alegoricamente, não de forma prática e literal. De forma prática e literal é quem está agindo aqui é Deus. Eu simplesmente sou instrumento da ação de Deus. Eu sou o próprio Deus. Você vê? Quando você chega a essa compreensão, realmente são poucos livros sagrados que te falam essas coisas aqui e que realmente te mostram como é que você vai além disso. Por isso que os mestres, principalmente os mestres indianos, falam isso. Você estudar os Upanishads, todos os Upanishads falam a mesma coisa. Te leva até um ponto. Dali para frente, cara, te vira. É você com você. Então o homem luta pela liberdade a cada pecado que comete. É luta pela liberdade. Essa luta é a primeira ação instintiva de Deus na mente humana. Você luta pela liberdade. Mas o homem só conquista a liberdade quando você entender que você nunca esteve preso. Nunca esteve preso. Como não? Quem esteve preso é o ego. Você é um ser totalmente livre. Aí é legal ver o Vivekananda. O Vivekananda é muito legal no Karma Yoga. Só é livre quem não tem ego. Enquanto você tiver ego, tu é preso. Então, tu é preso ou é livre, afinal? Você é os dois. Quando tu é ego, tu é preso. Quando você é espírito, você é livre. Então, essa é a compreensão aqui. Você nunca esteve preso, porque você é este ser. Você não é o corpo, não é a emoção, não é o pensamento. O corpo está preso, as emoções estão presas, os pensamentos estão presos, mas o ser que tu é totalmente livre. Você pode fazer o maior pecado que for nesse mundo, não ofende o ser que você é na realidade. O pecado fica preso nesses três mundos, que é o mundo do pensamento, o mundo físico, das emoções e do pensamento. Fica preso ali, lá em cima, nada. O espírito nunca veio aqui, o espírito está no plano espiritual. Oi? Não é que eu mexi aqui. Então a gente luta pela liberdade. Alô? Vamos falar nisso aqui então. Então nós lutamos pela liberdade a cada pecado que cometemos. À medida que a gente vai aprendendo com os nossos erros, a gente vai entendendo o que é a liberdade. Então a liberdade só é real quando nós estamos no agora. Quando você está, qualquer coisa que você faz totalmente no agora, não tem dificuldade, não tem doença, não tem dor, não tem nada. É ali que você é livre. O único momento que nós somos livres é quando estamos vivendo no agora. Enquanto a gente estiver vivendo no passado ou no futuro, não somos livres. Tá? Então aqui acaba esse capítulo que a gente tinha chamado Perguntas e Respostas de Alguns Devotos. Agora nós vamos entrar num
que é quando Ramana fala sobre os animais. É um polêmico, a forma dele tratar dos animais, para nós ocidentais, é relativamente polêmico, tá? Porque dentro da própria teosofia, a gente aprende e estuda de que o ser humano ele não existe metempsicose. E o Ramana afirma que existe. É um pouco diferente, mas nós vamos falar sobre isso, mesmo sendo diferente, e fica para cada um realmente fazer uma introspecção e uma validação ou não daquilo que ele está falando. Mas se a gente começa a observar os animais, a gente vai ver que os animais realmente têm inteligência, os animais têm sentimentos, e os animais têm corpo físico. Eu estava vendo um filminho, não sei se era no YouTube, em algum lugar aí, que mostrou uma galinha. A galinha tem um cérebro desse tamanhozinho. Sabe essa brincadeirinha de 5 copos, de colocar uma moeda debaixo e mexe para cá, mexe para cá, mexe para cá, mexe para lá, e você tem que adivinhar onde está a moeda? Eles aí fizeram isso com uma galinha. Só que em vez de pôr moeda, punha milho. Então colocava um grão de milho e o cara lá ia, mexia para cá, mexia para lá, mexia para cá, mexia para lá. A galinha não errava uma vez, ela ia direto onde estava o milho. Pode ser o olfato, pode até ser, mas eu não sei se é não, viu? Pode ser também, tá? Mas é uma forma de perseguir o objetivo dela. Pode ser que seja. Dentro do estudo da psicologia pode ser isso. Mas tem outras coisas que mostram que não é o olfato. Um exemplo é de macacos que estão numa determinada ilha. Naquela ilha eles desenvolvem uma ferramenta para capturar cupim, alguma coisa. Depois de 6 meses, uma ilha diferente, onde não tem contato, os macacos da outra ilha também desenvolvem a mesma ferramenta. Então, essas explicações não são explicações físicas, são explicações de que o animal também tem alma. Se é coletivo ou é individual, é relativo, quem é que está com a grande verdade? O budismo fala na metempsicose. Eles até citam que vão cavar, tem aquele filme lá, 7 anos no Tibete, né? Onde o cara ia construir um cinema lá, pegava as minhocas, tirava todas as minhocas, levava para outro lugar. Não mate essa minhoca, ela pode ser tua mãe em uma vida passada. Quem está certo? Vamos olhar direitinho. Quem está certo? É o budista ou é a teosofia? A teosofia Blavatsky disse claramente que nessa atual ronda que nós vivemos, nós somos humanos, vamos permanecer humanos. Mas em outras rondas e em futuras rondas, não necessariamente. Mas diz que nessa não. Mas tudo bem, vamos ver o que ele fala. Tá? O hinduísmo diz que depois da morte, aquele que não dissolveu a ilusão da separatividade, passa um céu ou inferno em função do bom ou mau karma. É isso que acontece. Depois desse período, volta à Terra, tendo um nascimento elevado ou rasteiro, segundo o seu karma, a fim de cumprir o seu prarabdha ou destino de uma vida. Isso é um ensinamento do hinduísmo. Tá? Então, está dizendo aqui, ó, tendo um nascimento elevado ou rasteiro. Hinduísmo. Durante sua vida, ele acumula novo karma acrescentado ao seu sanchita karma, ou resíduo de karma acumulado que não é o prarabdha. Então, prarabdha é o karma dessa vida. O sanchita é o que restou e aquilo que você está gerando nessa vida que vai ser acumulado lá também. Então, a gente está constantemente mexendo no nosso karma. A gente trouxe uma bagagem, mas nessa vida a gente gera novos karmas. Então, o novo karma que a gente gera nessa vida, teoricamente, ele fica, então, acumulado para uma outra existência, juntamente com resíduos que não vieram para cá. Ensinamento do hinduísmo também. Assevera-se que é possível fazer progresso e cumprir todo o karma ao longo de uma vida. Ramana indicou que também é possível que os animais estejam cumprindo o seu karma. Falava que o animal também está seguindo o karma dele. Ramana falou, não sabemos que almas poderão estar ocupando esses corpos. Tá? E para concluir que parte do karma incompleto estarão procurando a nossa companhia. Shankara também afirmou que os animais podem chegar à liberação.
Você vê, Shankara é um expoente do Advaita. Ramana também fala a mesma coisa. O Buda também fala a mesma coisa. Então, vamos dizer, quem é que está 100% certo? Vamos voltar para dentro e questionar. Quando a gente vê alguns animais, a gente compreende que animais têm, sim, alma. Então, Ramana mostrava a mesma consideração para os animais que o destino põe em contato com ele e também com as pessoas. Ele tinha a mesma consideração para as pessoas, ele tinha consideração também para os animais. Os animais não se sentiam menos atraídos por ele do que as pessoas. Os animais estavam realmente atraídos por ele. Então, Ramana nunca se referia a um animal utilizando o pronome neutro, que em inglês tem, né, he, she e it, né? He, ele, she, ela, it para neutro. Então, ele integrava sempre ou ele ou ela. Ele não usava o pronome neutro, então era ele ou ela, não era um neutro. Tá? Ele perguntava, já deram comida aos rapazes? Quando ele falava sobre os cachorros dele lá, e a compreensão dele. Na hora das refeições, os cães eram os primeiros a serem servidos. A seguir os mendigos que estivessem ali, depois os devotos. Os esquilos saltavam de janela, vinham até o sofá dele, e ele tinha sempre algum amendoim para dar para os esquilos que estavam lá com ele nessa relação. Então os animais sentiam a graça do Ramana. Tá? Os animais sentiam a ausência de medo e a ausência de raiva do Ramana. Ele não permitia que se matassem cobras no local que ele residia. E dá para imaginar que lá tinha muita cobra. Não permitia que matassem. Viemos até os domínios dele e não temos direito de perturbar. Se você foi até onde a montanha, lá é a casa das cobras. É você que invadiu a casa deles, não o contrário. O que mais que ele falava? Uma vez Ramana falou a um devoto que ele tinha levado um cachorro. Vê que a alegria que ele demonstra é uma alma elevada que tomou esta forma canina. Vê que ele realmente tem um conceito um pouco diferenciado. Quando os cães morriam, ele providenciava enterro digno para o corpo e até uma lápide era colocado sobre o túmulo desses animais. Né? A intimidade dele com os macacos era muito grande. Observava eles atentamente, com amor, compreensão, que um Jnani é o cara que iluminado, tem por todos os seres. Ele falava para os macacos e o reconheciam como um membro da comunidade. Os macacos reconheciam o Ramana como fazia parte da comunidade dos macacos e aceitava ele como árbitro nas disputas. Os macacos tinham uma disputa lá e aceitavam que o Ramana tomasse como juiz nas disputas entre eles. O mais apreciado de todos os devotos de Ramana foi uma vaca que tinha o nome de Lakshmi. Tá? A vaca teve um certo número de bezerros, 3 deles no dia de aniversário do Ramana. Veja só, 3 animaizinhos nasceu no dia do nascimento do Ramana. Quando ela morreu, caiu doente, Ramana olhou nos olhos delas, descansou a mão na cabeça dela, como se quisesse dar uma iniciação para a vaca. Ele estava contente, porque o coração da vaca, né, Lakshmi, estava isente de tendências e totalmente focalizada em Ramana. Lakshmi manteve-se consciente até o fim, dentro desse processo, quando ela estava doente. Os olhos estavam calmos, foi enterrada lá no ashram, com todos os ritos funerários que faziam para um ser humano. Ele fez esses ritos também para a vaca. Uma pedra quadrada foi colocada no túmulo e havia um epitáfio escrito por Ramana, declarando que ela conseguiu a libertação. A vaca conseguiu a libertação. Então ele fala que realmente tem muito, não é sempre, mas tem muitos animais que realmente é um resquício de karma, que em função desse resquício de karma, a forma mais apropriada de acelerar esse processo era uma encarnação animal.
Então, identificar-se com o corpo é uma ignorância, causa principal dos problemas. Falamos muito sobre isso aqui hoje. Todos os nossos problemas é com identificação com o nosso corpo. Identificou com o corpo sofre, você padece. Até, aqui já mudamos de tema, já está falando sobre o ashram do onde ele vivia lá. Eu queria falar um pouco mais sobre os animais. Então, Ramana tem um conceito que colide um pouco com os ensinamentos da teosofia, de que o animal, na realidade, não é que ele não tem alma, tem uma alma coletiva. Ele está falando, não todos, mas tem muitos animais que podem estar tendo uma última experiência, e essa experiência pode ser, inclusive, a última experiência dele. Então, daquilo que nós falamos aqui a semana passada, de que tem muitos hinduístas que acham que tem que ser homem para conseguir a iluminação, o Ramana jogou por terra. Ele mostrou que as mulheres também atingem, e mais longe ele foi ainda. Ele disse e ensinou que os próprios animais podem também estar nas últimas experiências deles aqui. Se a gente estudar um pouco mais do hinduísmo e ver, por exemplo, o Ramayana, Rama foi um dos avatares. Os últimos avatares foram o Buda, antes do Buda o Krishna, antes do Krishna foi o Ramana, ou Rama. Então, quando você estuda a vida do Ramana, é uma epopeia de guerra muito grande. E o maior guerreiro que o Rama tinha era o Hanuman. Era um deus macaco. Ele era um macaco muito inteligente, muito forte, que conseguia dar pulos incríveis de uma ilha para outra ilha, mas era um macaco, na forma de um macaco, tanto que o deus Hanuman é um dos deuses mais celebrados na Índia até hoje. Então eu falo isso aqui, estou colocando aqui, é para a gente refletir sobre isso realmente, e compreender e fazer uma avaliação disso, tá? O fato é que toda a vida é importante, tá? Então a gente vai ver mais para frente aqui, que lá realmente no ashram, a alimentação era vegetariana, tá? Então qualquer coisa que a gente atente contra uma determinada vida é um atentado à vida. Então vamos avaliar isso aqui, que tudo nessa vida é vida. A própria teosofia fala que tudo tem vida, inclusive uma pedra, um simples átomo tem vida. E quando a gente tem essa compreensão de que tudo tem vida, então Deus está em tudo. Então a gente tem que entender que tudo é sagrado. Tudo é sagrado e tudo realmente precisa da nossa compreensão e da nossa ajuda. Todos os seres. Então os animais, especialmente, que dentro da escala evolutiva, no mundo material que a gente percebe, o mineral, o vegetal, o animal e o humano, o animal é o que está mais perto de nós. E o animal é um dos que a gente mais judia, escraviza, mata, come e pratica barbaridades na pescaria, na tourada. A gente pratica atrocidades contra esses seres. Vamos avaliar, gente. Isso com certeza vai gerar karma para nós, né? Chega um ponto que a gente tem que se tornar espiritualista mesmo. E se tornar espiritualista é a nossa vida no dia a dia. É como nós agimos, é que demonstra como nós somos espiritualistas ou não. Então, saber um monte de teoria e não vivenciar essas teorias no nosso dia a dia não está condizente com aquilo que a gente aprendeu. Então vamos respeitar a vida da melhor forma possível. Então quando a gente vê um esquimó matando uma foca para comer, não tem absolutamente nada errado, é a sobrevivência. Quando você vê na selva um leão pegando uma gazela e comendo, absolutamente nada errado. Agora, quando chega no ser humano, que somos nós, que a gente tem compreensão dessa vida aqui, e a gente pode evitar matar certas coisas e não mais. Ah, mas eu não mato, eu compro no mercado já morta.
Isso é hipocrisia. No fundo, isso é hipocrisia. Tá? Que se todos nós aprendêssemos a não comprar no supermercado, empresas como as, não vou citar nomes aqui não, porque está sendo gravado, tá? Não existiriam mais. Não existiriam. Então, é legítimo sim você comer um animal quando não existe outras possibilidades. Mas depois de 12 anos de vegetarianismo, a minha esposa também se tornando vegetariana, hoje a gente percebe que não precisa, dá perfeitamente para viver sem. Agora, viver sem também por obrigação, resolve nada. É se tornar, pela compreensão dos fatos, de que você é um espírito e que o animal também é um ser inexperiente. É um aprendizado. Então a gente colocou essas frases do Ramana aqui, quando a gente falou sobre os animais, para a gente perceber que um ser como ele mostrou que uma vaca, um cachorro, um macaco, podem, ele não está dizendo que todos são, mas está dizendo que alguns deles, numa determinada situação, podem estar, sim, recebendo uma alma humana. Então fica aqui como reflexão. Tá? Não vamos realmente levar o pé da letra e simplesmente aceitar. Ele diz que em alguns casos, não todos, mas existe uma evolução. E dentro dessa evolução, você vai nascer numa experiência humana ou animal, ou rasteira, como ele falou, de acordo com a tua evolução, essa vida atual. Então essa é a compreensão maior. Aprender a viver agora, em função daquilo que a gente acredita, em função daquilo que a gente é, em função do que nós pensamos, é que vai ser a nossa próxima existência. E nós que somos agraciados, todos nós aqui, somos agraciados com uma experiência humana, aproveitem essa experiência. Vamos aproveitar. Vamos fazer jus ao fato de sermos humanos. Tá? E continuaremos em outras existências, se necessário, como humanos. Porque é no estágio humano que acontece a maior parte do grau de compreensão do que a Jnana Yoga ensina, a compreensão de Deus. Enquanto animais, puramente animal, tem dificuldades dessa compreensão. Então, o caso da vaca Lakshmi aqui, na realidade, aquela vaca não estava com um espírito ou uma alma animal, ela estava com um espírito humano, que estava tendo aquela experiência, não sei porquê. Então, o importante é isso aqui, nós termos a compreensão de que estamos tendo uma experiência humana e façamos jus a essa experiência. Se possível, com a compreensão de quem somos e a compreensão de Deus. Se não, que façamos jus a uma nova experiência humana para a continuidade dos nossos trabalhos. Ok, gente? 9h30. Então, hoje eu queria falar só sobre até o Ramana e os animais. Acho que foi dentro daquilo que eu planejei, foi a primeira aula que eu cheguei onde eu queria. Ok? Muito obrigado. Semana que vem a gente continua mais.